Bom, vamos dar continuidade a essa próxima prática de debug online. Na primeira prática a gente fez a comparação entre uma máquina x86 e uma máquina ARM, né? A gente usou duas máquinas aleatórias lá na AWS Educate e a gente conseguiu comparar um pouco o tempo de execução das duas máquinas, rodando um código interpretado e um código compilado. No código compilado a gente mostrou também que o GCC é capaz de gerar o assembly, né? E faltou a gente fazer a demontagem, né? Então, voltando naquele lab, né? Se a gente está aqui, eu abri dois terminais, né? Para simplesmente ter duas telas, dois SSHs lá para a nossa máquina virtual. E no caso aqui as duas são ARM, ok? Eu só vou mostrar aqui no ARM mesmo. Aqui, ó, Lab Figo, que a gente fez na última aula. E ali, ó, tem esse executável. Para quem é usuário Windows, isso aqui seria equivalente a um arquivo figo.exe, né? Um arquivo binário. Então, se a gente usar o objdump -szão e dar o arquivo, ele pega esse binário e faz a desmontagem ou demontagem. E aí a gente consegue ver o código em linguagem de máquina, né, em linguagem agora de montagem, com a respectiva linguagem de máquina aqui do lado. Esse aqui é a linguagem de máquina, esse aqui é a instrução para o ARM V8, que é 64 bits. Né? E aí a gente tem todas as seções aqui e tal, e a gente consegue fazer essa volta do código, ok? Então isso é o que a gente chama de demontagem. O que a gente vai fazer hoje uma vez que a gente produziu um código em assembly, tentar fazer o debug online, ou seja, aquela técnica quando você programou em C no começo da graduação, que você dava printf, por exemplo, para ver se o código passou ou não passou ali. Cada linguagem de programação, geralmente ela tem um debugador, que é um programa que vai dar instrumento, vai dar ferramenta para o programador conseguir criar pontos de parada e ali ver o estado de todas as variáveis, que a gente chama de breakpoint também, né? A gente vai fazer isso em assembly, que seria o mais baixo nível, para a gente ter uma visão como se a gente tivesse lá um osciloscópio, entre aspas, olhando a memória do computador. E a gente vai tentar ver a linguagem dentro da memória. Ver o código em linguagem de máquina e assembly, né? O debugger tem esse recurso, online, certo? Em tempo de voo ali, em tempo de execução. Então vamos para o nosso aqui. A gente pegou um código qualquer aqui. E para a gente rodar, a gente tem que botar a região global, e o text, né, que é para onde inicia-se o nosso código. Aqui no global eu vou criar aqui uma label main, e aqui eu vou chamar nosso main Aqui no montador da família GNU, as labels tem que ter 2 pontos. Tá? Então, basicamente, a gente tem esse código, chega aqui no final, 2 pontos, branch stop, e ele vai ficar parado aqui para sempre. Ok? Vou fazer o seguinte, para ficar até melhor, eu vou abrir esse código do lado direito aqui. Então você abre com nano, eu estou abrindo com VI. Pronto, aqui está o código, né? Então o que a gente viu? O código em memória, ele é dividido em seções, em regiões, né? Aqui a gente tem 2 delas, e aqui a gente tem o nosso código. Para a gente compilar o código, nesse caso a gente não compila porque é linguagem de montagem, então a gente monta. E a primeira montagem
gera o código objeto, né, que depois vai ser linkado com os outros códigos objetos para gerar o código executável depois. Então, o primeiro passo que a gente faz, a gente chama o AS, né, menos AS add .s, que é o arquivo, né? Então aqui está o código, então aqui ó, add.s, menos G, eu estou passando um parâmetro para o nosso montador. O nosso montador é esse programa aqui, ó, é o AS. Eu estou passando o assembly, eu estou pedindo para ele gerar com informação de debug, e o arquivo de output é o arquivo objeto add.o. Aqui, né? Deixa eu tirar esses. Esse aqui é um. O que eu estou fazendo com esse código aqui? Ó? Eu estou basicamente pegando. Aqui, lembrando, como a gente está tratando de ARM V8, não são aqueles registradores de R15, são os registradores de X0 a X30. Que são, passa a ter 30 registradores aí. E aí eu estou pegando, inicializando 0, botando 3 no 1, fazendo uma soma, e eu quero colocar o resultado dessa soma numa posição de memória. Coisa simples. Só que eu quero ver isso online. Então vamos ver de novo aqui. Eu não salvei, deixa eu salvar o arquivo aqui. Olha lá, ele está reclamando. Será que não tem 2 pontos aqui? Acho que não é os 2 pontos. Deixa eu ver. Aí, beleza. Gerou o nosso arquivo objeto. Agora, para linkar, a gente usa o linker, que ele faria esse passo agora. Por exemplo, se a gente tivesse aqui outras regiões apontando para outros códigos, ele integraria com os outros objetos que deveriam já ter sido gerados, né, no passo anterior. Então, no primeiro passo, você gera o objeto de todos os códigos. Aqui você liga eles todos e organiza as regiões para o código executável. E aí gera o binário final com todas as regiões organizadinhas para ser executadas na máquina. Pronto, ele dá um warning ali, tranquilo. E agora a gente tem um executável. Ok? Beleza, então vamos ver se esse executável funciona. A gente poderia executar, né, no Linux, para você executar, /add, ele dá um segmentation fault quando eu tento fazer essa falha de segmentação. Significa que eu acessei uma memória inválida. Por que isso acontece? Isso acontece porque eu estou acessando uma região aqui, ó, X6, nem está inicializado, né? Eu esqueci de inicializar X6 aqui. Vamos botar aqui X0 aqui, ó. Vai dar o mesmo segmentation fault, né? Mas só assim, eu estou tentando escrever o resultado de 3 mais 4, né, na posição X3. Eu estou pegando o resultado dessa operação aqui, né, 3 mais 4, e colocando no endereço 0 da memória. Quando a gente estava lá no visual, o visual tinha um limite, né? Ele falava, você só pode escrever dado a partir da região tal de memória. Então o que eu estou tentando fazer aqui é colocar um conteúdo que seja na posição 100. Vamos pegar aqui a posição 100. E tá, a posição 0 está muito forçado, né? Vamos pegar 200 então. Opa, deixa eu trocar aqui. Vamos logo, está desligado aqui. 200, pronto. Vamos tentar executar. Vamos de novo objeto, montar, olha lá. Agora vamos tentar executar novamente segmentation fault. Por quê? Bom, aí a gente tem que olhar em que trecho está dando um segmentation fault. Para isso a gente se lança a mão do debugger. O nosso debugger aqui da família GNU é o GDB. O GDB, eu vou inicializar ele aqui, ó, ele tem um próprio shellzinho dele aqui, né, o próprio shell para você fazer a interface. E aí como é que funciona? Primeiro você fala qual que é o arquivo que você quer executar. Eu quero executar o arquivo add, eu já estou no diretório, então ele localiza o executável. Olha lá, ele carregou o executável para a memória. Aí eu vou falar o seguinte, ó, break no main.
Pronto, agora ele sabe que eu marquei um breakpoint na linha 1, que é o endereço 078 aí, né, final 078, que é correspondente à linha 5 do arquivo. Se eu for aqui na linha 5, ó, ele parou justamente aqui no meio. Essa aqui é a minha linha 5. Beleza? Ok. Se eu quiser informação do arquivo, né, info-file, olha lá, tá aqui. O arquivo ele está nesse diretório, ele é do tipo LF64, Little End Arc 64, V8, né? O ponto de entrada dele é o 078, ou seja, o primeiro endereço de memória que ele está utilizando, e ele vai do 078 até o 90, é a região text, ok? Beleza, então vamos executar. Run. Pronto, ó, ele executou até o move 00, tá vendo? Ele parou ali, mas tá. Sei, ele parou ali e está nesse ponto, ele está me esperando dar um novo passo. Se eu der step aqui, ele vai para o próximo. Mas como a gente está programando em assembly, é interessante a gente ver os registradores, né? Então, para isso, a gente põe aqui, ó, layout, hex. E aí agora, aqui em cima, a gente tem todos os registradores do nosso processador. Aqui a gente tem o assembly que está sendo executado com correspondente posição de memória, main, main mais 4, main mais 8, main mais 12, assim vai até o stop. E aqui, ó, a linguagem, e depois a gente tem as outras posições de memória aqui, todas com valores aqui aleatórios. Undefined aqui, tá vendo? Isso é informação do nosso debugador, é como se a gente estivesse olhando a memória do nosso debugger, ele está executando e mostrando isso pra gente. Então agora eu vou dando step, ó. Então vamos ver, o próximo passo agora seria executar a linha move x1 3, né? Olha lá, ele executou. Agora ele vai mais um, né? Agora lá, aparece o 3 lá e ele vai pro 4, ó, step. Vai aparecer no x2 o 4, olha lá, 4. Agora no x3 vai aparecer o somatório. Pum. Então até aqui a gente sabe que funcionou legalzinho. Vamos ver agora, ó, step. Olha lá, nesta instrução aqui, ó, houve uma falha de segmentação, ou seja, o processador identificou que a gente foi tentar acessar uma região de memória que a gente não estava autorizado, ele gerou uma interrupção para o sistema operacional que veio e matou a nossa aplicação. E ele já informa que foi na linha 9, né? 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Deu para entender como é que funciona o debug? Então o debug a gente consegue esse passo a passo, né? E aqui em Assembly a gente já consegue programar numa máquina real, né? A gente, no caso aqui com as adaptações para 64 bits, que a gente já comentou, mas a gente consegue fazer um programa aqui na Vera, aqui, né? No ambiente real, graças à máquina virtual ARM que a gente tem acesso na Amazon. Se a gente não tivesse essa máquina, a gente teria que ter, por exemplo, um Linux, um Raspberry Pi, ou eventualmente trabalhar com um microcontrolador lá com uma IDE, que é a próxima aula que a gente pretende fazer. Beleza? Trabalhar com debug line em microcontroladores. Mas é uma ideia muito, muito parecida. Aqui a gente só está fazendo tudo na unha. Lá vamos ter uma IDE que vai simplificar para a gente algumas coisas. Mas, por exemplo, lá a gente vai conseguir ver toda a parte de inicialização que aqui o sistema operacional abstrai para a gente, né? Bom, mas por que deu segmentation fault? Essa é a questão, né? Quando a gente viu a organização da memória no computador, a gente viu que tem as seções. E a seção text com a seção global, ela é feita para armazenar instrução. Então, qualquer região que eu tentar acessar que não for uma área que durante o processo de montagem ficou alocada para dados, você não vai ter acesso, porque ali se espera a instrução. Então, quer ver? Por exemplo, eu vou tentar ler. Vamos pegar esse código aqui, ó. Se eu consigo ler essa posição de memória aqui, vamos tentar ler o conteúdo dessa posição de memória aqui, que é main mais 8. Então, como que a gente pode fazer? Vamos lá. Eu quero pegar
o conteúdo da posição em mais 8 vai ser essa instrução aqui em linguagem de máquina, beleza? Então vamos tentar fazer isso. Ó, vamos ver se funciona. ADR é uma instrução que me retorna o valor de um endereço, né? Eu vou botar aqui em x4 o valor de main. Main é a label, né? Eu não sei se precisa do igual ali, eu não lembro a sintaxe de cabeça, me perdoa. Vamos fechar o mouse compilador, né? Vamos ter que fazer o processo de novo. Gera objeto, linka, agora vamos executar o debugger, file add, break main, layout regs, layout reg, agora eu vou dar um run. Step, por que não apareceu? Vou fechar. Kit, não apareceu lá os registradores. Vamos de novo. File add, break na posição do objeto main. Vamos lá rodar, run. Beleza, parou ali no primeiro. Layout regs. Agora apareceu. Então vamos lá, step, olha lá, ele pegou em x4 e agora em x4 eu peguei o conteúdo, né? Eu peguei esse endereço aqui, funcionou. Então eu consegui pegar esse endereço. Então eu vou tentar dar um LDR no conteúdo desse endereço. Vamos ver se funciona. Então vamos vir aqui abaixo do main. Eu vou aqui, ó, LDR x5 na posição x4. Vamos aí, tem que infelizmente fazer tudo de novo, né? gdb file add break main run layout hex. Então step. Olha lá, ele funcionou. A leitura, ele foi na região de memória e pegou o meu comando, ó. Essa aqui é basicamente a instrução correspondente ao move, só que em linguagem de máquina. Bom, mas e se eu tentar escrever nessa posição, né? Tipo, substituir o código de execução em tempo real. Então, eu vou tentar aqui, ó, pegar, já que eu consegui ler, vamos tentar escrever str já que eu li, está em x5, eu vou pegar o valor de x5 e colocar ele x5 e colocar ele na posição x4 mais 4 mais 0x4. Ok? Então eu estou pegando e vou pegar a mesma instrução e vou tentar colocar ela nessa posição de memória aqui, ó. Vamos ver se funciona. Opa! Podia ter feito um script aqui, ia facilitar um pouco a vida, mas já que não tem, vamos lá. gdb file add break. Eu vou falar para ele dar um break na linha 67. É outra forma também, eu vou parar na linha 7 ali, que daí ele já run.
Olha lá, ele foi até o X4, tá vendo? Eu mandei ele parar aqui, ele executou isso aqui tudo já. Layout regs. E aí vamos lá, o step. Ó, pegou o step. Agora, olha lá, também um segmentation full. Por quê? Porque a leitura, ela não altera o plano de execução, então você consegue até recuperar uma instrução. Agora, a execução, a atualização, você não consegue. Isso nos leva ao conceito de variável, né? A variável, ela não é o valor que está no registrador. O valor que está no registrador é o contexto. A variável, basicamente, vai ser uma região de memória onde você pode escrever, atualizar. E para isso funcionar na família de montadores da GNU, você tem que obrigatoriamente criar a seção data. Então, para a gente conseguir escrever numa determinada posição, eu vou tirar esse código aqui, né, que não faz sentido, vou deixar o restante. E eu vou criar aqui, ó, uma região data. E nessa região data eu vou criar a variável 1, né, que é uma label. Que é uma label. E eu vou no padrão aqui, né, vou inicializar ela com o valor 0. E eu vou criar a variável 2 e vou iniciar ela com FF. 0xFF em X aqui. Duas variáveis, ok? Agora que eu tenho, e o que é var1 e var2? É uma label. Se é uma label, é uma posição de memória. Então, nessa posição de memória, eu botei esse conteúdo, e nessa posição de memória, eu botei esse conteúdo. Agora, em que endereço isso vai corresponder? Então, da mesma forma que o label corresponde a um endereço de memória, a variável também é a mesma coisa. Quando você consegue trazer o valor da variável para o registrador, você delimita um contexto de execução. Esse contexto ele é válido naquele momento, certo? Como se fosse uma foto, né? Então, agora que a gente tem aqui o valor, em vez de eu usar o add aqui, eu vou deixar esse trecho de código aqui, né? Não faz mal a ninguém, deixa ele aí. Eu vou dar o LDR em X6 e eu vou pegar o conteúdo de var1. Aí, se não me engano, esse aqui é uma anotação que o montador reconhece. Vamos tentar assim, deixa só para ver se funciona. Eu acho que teria que botar um igual ali, mas se der errado a gente troca. Eu não sei essa sintaxe de cabeça. Tá? Então, vamos de novo aqui, aí todo passo de novo, né? Tem que montar o código de novo, porque o código foi alterado. Linkar ele e chamar o nosso debugger. Break, eu vou pedir para ele parar na linha 7, vou pedir na linha 8 agora, né? Só para a gente ir um pouco mais rápido. Vou executar, ele vai executar todos os passos, então lá ele já fez todos os passos, ele parou para mim na linha 9, né? Vou mostrar os registradores aqui para a gente conseguir ver, olhar dentro do processador. Então vamos lá, step, step, step. Tá aí a instrução, né? Agora eu vou fazer, ele pegou aqui, ó. Tem um move. Agora ele vai tentar executar o que? Ele vai trazer. Repara, eu não consigo. Da onde veio esse endereço, né? Bom, para a gente entender até esse momento, a gente só está vendo aqui no layout reg os registradores, ok? Se a gente olhar aqui, ó, é claro, saber isso tudo de cabeça é inviável, né? Que a gente está só explorando para
para ter uma prática aí, né? Mas aqui nesse site a gente tem uma documentação aqui de como a gente consegue examinar a memória com o debugger. Então, se eu usar o comando X e eu mandar um X barra e mandar o endereço, eu consigo ler algumas linhas de memória ali. E aí aqui tem todos os parâmetros, né? Por exemplo, se eu usar o I-I, ele vai me mostrar o conteúdo da memória demontando aquilo para a linguagem de máquina. Então eu vou conseguir meio que ver dentro da memória. Se eu não colocar esse -i, ele vai me mostrar por padrão em hexadecimal. Então vamos tentar fazer isso aqui, ó. Então aqui o link, esse aqui eu posso colocar aí na descrição do vídeo, né? Se eu não colocar, vocês me cobrem aí, tá? Mas vamos tentar ver a memória, né? Como a gente está vendo, o nosso programa main, ele começa nesse endereço. Então eu vou dar aqui x barra, eu vou pedir para ele mostrar 10 linhas no formato de código. Espera aí, não é assim, acho que é assim. Calma aí, deixa eu dar uma lidinha aqui. Tá, esqueci de falar. X10 e eu tenho que falar a partir de que endereço, né? Como é que tá aqui, ó, a sintaxe, né? Eu ponho aqui o X, passo os parâmetros e eu ponho o endereço que eu quero ler, ou eu vou no padrãozão e ponho X o endereço, ele já vai me mostrar o conteúdo daquele endereço. Então 0x eu vou começar aqui do nosso main. Apareceu um 0 a mais. X, eu tenho que botar um barra aqui. Nossa, X barra 10i. Vai. Olha lá. Ó, ele me mostra onde o breakpoint está parado e ele me mostra as 10 linhas a partir da linha que eu pedi, né? Então repara, onde que está esse, ó, repara, 4.000 e são vamos botar aqui 10.000 posições abaixo, né? E vamos falar em hex aqui. Então eu vou pedir para ele me mostrar aqui, ó, vou repetir o comando x barra 1, 2, 3, 4 em formato de instrução. Vamos pedir as 10 linhas x0 a partir dessa instrução aqui. Se eu não botasse o i, ó, ele mostrou. Ele mostrou as 10 linhas. O padrão era para ser em byte. Segundo a documentação aqui, vamos colocar x para ver se vai x barra 10x, que é em hexa, né, a partir desse endereço. Olha lá, agora ele me mostrou a mesma coisa, só que em hexa, ok? Bom, mas o que eu quero ver é que é essa região aqui. Então eu vou pedir agora para ele me mostrar bastante linha. Vamos lá. X, vou botar aqui 10.000, né? 10.000 e vamos botar 10.000 FF aqui. A partir e eu acho que aqui é decimal, né? Esse número aqui tem que ser decimal. Então 10.100. 10.100, acho que vai dar. Vamos lá. Né, a partir do endereço do nosso mail. E aí ele mostrou um tanto de coisa aqui, ó. E a gente não tem barra de rolagem. Tá, olha, eu vou dar no enter aqui, ele vai me mostrando o resto. Ó. Então, se a gente for descendo, enter, olha lá, mais um tanto e vai embora. Ó a minha memória como é que tá. Olha o conteúdo da memória, ó.
Um monte de valor aleatório. Um 0, outros com valores inicializados, ó. Tudo vazio ali, ó, undefined. Até... Opa! Foi pouco, hein? A gente precisa ir mais. Vamos então... Vocês conseguiram ver que é linear, né? Então eu vou pedir para ele me mostrar a partir da 4001. Vamos ver aqui, ó. X barra... sem endereços no formato de instrução a partir do endereço 0x41000000, beleza? Vamos dar uma olhada lá, o que é isso? Ó, se a gente olhar aqui a gente parou no D4, né? Então vamos tentar chegar no D4. Ó, opa, D4. Ó, a gente tem aqui no D4, passou bem rápido, eu não consegui. Deixa eu ver se eu puxar aqui pra cima, velho. Ó, 00 100 D4, ó. Ele pegou aqui e não está inicializado. Eu esperava que aqui tivesse o valor 0, que é o correspondente ao endereço. Vamos ver se agora com igual muda alguma coisa aqui. Vamos ver. Igual. Eu acho que talvez vai ter que botar colchete. Vamos ver. Kit. Conta. Linka. GDB. File-add. Breaks 8. Run. Layout. Aqui que ele colocou aqui, ó, no nosso LDR agora, ó, ele tem igual var1, ele tá puxando LDRX6 stop mais 8, ele tá pegando aqui. Na verdade, eu tenho que pegar o endereço correspondente a essa variável. Então, eu vou tentar pegar aqui o var2, que ele tem FF, né, que é mais fácil de debugar. FF, deixa eu botar um valor melhorzinho aqui. FF. Bom, vou botar o var2 aqui. Eu vou
pegar o endereço, botar em x6 e eu vou tentar escrever eu vou pegar aqui a posição da variável 2 e eu vou pegar a posição, vou tentar pegar também o endereço x4 x7 var1 e aí eu vou tentar fazer o que? Como eu fiz a soma, eu vou colocar o valor da soma na posição x7, que é na posição de var1. Vamos ver se esse código aqui funciona. Se não, né, pode dar aquele segmentation fault, né? Eu só não tenho certeza se esse address vai realmente pegar o endereço da posição ou vai pegar um valor errado. Vamos lá. Montei, linkei, gdb, break na linha 7. Opa. File add, break linha 7, brown, layout x. E aí vamos ver o que aconteceu. Agora eu peguei o endereço, eu espero que esses endereços venham para x6. Removi 4, vamos ver o que acontece aqui. Step, olha lá, foi para a instrução agora, beleza. Vamos ver step, olha lá, para o x6 foi o endereço da nossa variável, né? Para o x7 vai o da próxima, ok? Que é o var1, que está na sequência, né? O var1 mais 4 dá 12, né? Tá vendo aqui, ó, 8 mais 4, 12. E agora eu vou pegar o step. Step. Fiz a soma no x3 ali, ele moveu. Olha lá, apareceu a soma. Agora eu vou tentar escrever. E passou. Executou. E agora, se eu for olhar, né? Vamos tentar olhar direto, né? X barra, eu vou querer olhar x na posição, vamos ver o que tem na posição 0x410018. Olha lá, tem o valor 7. E o que tem, e o que tem na posição x0x4100DC? Ele está com 0, porque provavelmente isso aqui não é uma inicialização. Vamos pegar e escrever alguma coisa nesse conteúdo aqui, né? Então eu vou pegar aqui no valor x7, no endereço x7 é o var1, né? Eu vou fazer str. Eu vou pegar o conteúdo que era a minha instrução e vou escrever ela como um dado lá na posição. Lembra que a instrução está no meu x5, né? Eu vou pegar o conteúdo x5, que eu peguei essa instrução aqui, ó, do main. Olha o conteúdo dela, né? E eu vou escrever ela agora como variável, vou botar ela no conteúdo de uma variável, lá na posição x7 mais 0x4. Vamos ver o que acontece agora. De novo. Nesse momento aqui a gente monta, que a gente linka, é que ele organiza as seções do código, e aí a gente criou uma área data, onde a gente pode escrever. E repara que essa data
é uma região de memória bem distante, né? Então vem as instruções e lá embaixo tem a região de variáveis. Então essas áreas não são contíguas, né? São regiões bem afastadas, principalmente porque o ARM ele também funciona na arquitetura Harvard, né? Na arquitetura que a gente vai ver na próxima parte do curso. Mas ficou claro essa diferença de região bem separada entre o que é variável e o que é instrução. Elas ficam nitidamente em lugares bem separados. Se você tentar escrever no local dedicado a instruções, você está fazendo um erro de segmentação. Você tem que escrever numa área escrevível, né? Com permissão de escrita. E essa área é a área data. Então essa é a importância da segmentação, que ali ela vai te dizer. Agora, em que posição o data fica é o linkador que vai determinar, beleza? Então no padrão aqui do linkador ele determinou esse afastamento que pra gente é transparente. E aí a referência fica nesses endereços aqui, que é aquele int-i que você coloca lá, que nada mais é que em C, quando você põe o comercial, o endereço daquela região. Então variável nada mais é que região de memória acessível para leitura e escrita. Isso é uma variável. Então, agora quando você usar variável, tenha em mente que existe uma região, uma seção de trecho do teu programa que te dá permissão de leitura e escrita numa seção específica. É ali que ficam as variáveis. As instruções ficam todas em outras seções, ok? Então existe essa separação física do conteúdo. Essa é a moral da nossa história de hoje. Então vamos tentar fazer essa execução aqui. Break na linha 8. Para quem não conhece, né, toda linguagem tem um breakpoint assim. Até MATLAB tem. E aí a gente vai dar um run. E tem um erro diferente ali, mas vamos lá. Layout regs. E vamos step. Ué, o que aconteceu aqui? Acho que essa instrução aqui não foi. Olha lá, não tá ali, ó. Será que eu botei errado aqui? Eu quero. Vamos de novo. GDB file add break 8 layout regs. Ué, perdi a conexão. O meu teclado acabou de acabar a bateria. Vamos sair dele. Beleza. Vamos lá. Layout regs. Step. Olha lá, agora apareceu. Isso. Por que apareceu isso tudo? Estranho. Tá, tudo bem, deve ser coisa do ARMv8. Vamos lá, step. Daria pra gente botar aqui next string, botar para executar todos, mas eu quero mostrar, enfatizar esse passo a passo aqui. Vamos ver. Olá, não deu segmentation for e terminou. Terminou a execução, a linha 19. Então, vamos tentar olhar lá a nossa memória, né? Eu vou pedir para ele me mostrar duas posições. A partir do endereço 0x41 C
100 DC. X7, o X7 está com DC mais 4, DC mais 4. Deixa eu botar o izinho aqui para ver se melhora a leitura. X20 20 I, né? 0 I a partir do endereço 0x4100DC. Olha lá, pronto, tá ali. Então veja, o que a gente fez aqui, olha que legal. Na posição de memória, na variável, a gente colocou o valor 7, que era o resultante do somatório aqui do AD, né, no X3, e eu li a instrução e escrevi ela numa variável lá na posição XE. Isso não gera conflito com o código, porque ela está sendo tratada aqui como região de variável, de dados, né? Então, parece paradoxal, né? Eu botei uma instrução na região de dados, mas ela agora para mim é essa palavra aqui, né? Essa palavra aqui, na linguagem de máquina, que o debugador interpretou e a gente viu. Essa instrução não vai ser executada, né? Porque esse texto de código ele não é executado lá pelo PC, né? O PC não vai chegar nele, porque ele está bem longe, né? Essa região serve como ponto de armazenamento para a gente estocar e recuperar valor. Beleza? Então essa foi a nossa viagem nas profundezas da memória de um computador. Isso é um debug online, né? A gente vê em tempo real a execução e isso mostra que a gente consegue via recurso aí da AWS, via uma máquina virtual ARM, a gente consegue praticar, né, com um pouquinho de conhecimento na versão 8, né, porque a gente não tem lá um processador de 32 bits, infelizmente. A gente consegue praticar o desenvolvimento de assembly, né, por exercício, para a gente ver esses conceitos aí num processador real, né, porque isso aqui está executando numa máquina lá na Nova Virgínia, né, então isso aqui não é um simulador, a gente está vendo na prática dentro da memória do computador e isso a gente consegue com o GDB, que é o nosso debugger, ok? Então eu encerro aqui a aula de hoje, espero que vocês façam como atividade essa prática, mandem o print, né, escolham outras variáveis, né, façam esse laboratório aqui com 5 variáveis e as 5 armazenando os valores, 5 variáveis armazenando 5 progressões geométricas aí de um valor com a razão 2, por exemplo. Simplesmente uma continha e mostra esses valores na sequência da memória, beleza? Por hoje é só. Na próxima aula a gente mostra esse debugger numa IDE, que a gente vai ver que é muito similar para microcontrolador, ok? Então, na próxima aula a gente encerra toda a nossa travessia falando de código, de software. Aí a gente vamos para uma avaliação e na sequência a gente começa a falar de hardware, ok? Um abraço.